Olá, tudo bem? Obrigado para você que clicou nesse vídeo. Obrigado pela sua participação nesse projeto maravilhoso que é do meu coração. Tá bom? Tenha um pouco de paciência, algumas coisas técnicas aqui, mas que vão melhorar muito a sua vida. Tá bom? Prometo. Tá certo? Esse esse projeto veio de uma necessidade pessoal de ser mais ágil, mais coerente, mais eficaz no meu trabalho, não é? Às vezes eu estava digitando assim e muito paciente, muita coisa para fazer e tudo. E às vezes deixava o texto um pouco menor, um pouco mais conciso que eu gostaria, com talvez não com todos os scores, porque na minha cabeça já estava tudo para mim, estava documentado, mas o paciente ele tem uma sequência de cuidados ali que às vezes isso pode fazer falta adiante, não é? Então, muito importante documentar tudo, potencializar a sua ação, sem que isso demande tanto tempo assim, não é? Muitas vezes até tem coisas que não é do nosso dia a dia e a gente precisa, como um dado, a gente tem que constar uma calculadora médica, essas coisas, fazer o cálculo mesmo, que algumas coisas são cálculo, né? Por exemplo, Boom, que é uma coisa americana, ela não é ureia, entendeu? Eu tenho que calcular ureia vezes 10 dividido por 28, entendeu? Então, assim, é, complica, não é? Nossa vida, não é? Calcular um boom. O boom do nosso dia a dia está dentro do BISAP. Então, a calculadora serve para isso, mas também às vezes me dá um pouco de agonia de ter que escrever aquela prescrição inteira, aquele receituário todo, que eu já sei como é que ele é, entendeu? Eu sei como é que ele é. Então, às vezes, eu reconho a um notepad que eu tenho ali do lado, e aí eu copio as minhas informações, faço do meu jeito. A receita vai ser do meu jeito, mas isso demanda um tempo. Às vezes, copiar, colar, transferir essas coisas, não é? Então, tudo isso é, consome tempo, não é? Uma fricção mental que não é legal para um plantão que já é tão carregado às vezes, não é? Então, por isso, o MedBizu, que tem esse nome, que para ver se você se inteira, né? De que bizu é um macete, não é? Não é uma cola. Bizu não é uma cola. Bizu é um macete. É aquela coisa que vai te ajudar no seu dia a dia clínico, né? Ah, mas eu não sou clínico de clínica cirúrgica, de clínica ortopédica, tá bom? No seu dia a dia médico, tá bom? Então, o MedBizu ele começou como um desejo meu de ganhar tempo. Então eu fiz essa tarefa com um outro instrumento, né, que ele é escrito no sistema de programação, que eu comecei a aprender ela para resolver um problema meu. E aí comecei a fazer umas coisas em HTML também para poder lidar com certas demandas que eu tinha. Só que assim, o MedBizu ele ele é um pouco mais que isso, né? Porque eu não preciso carregar mais comigo, ele já está na Google Web Store. Então, assim, já foi analisado, né, o sistema dele. É um sistema limpo, é um sistema que não utiliza a internet, ou seja, ele não trafega informações do paciente ou minhas mesmo para canto nenhum, porque ele não tem essa autorização para fazer esse tipo, né, de coisa. No futuro, se isso acontecer, a gente vai notificar vocês, tá certo? De que ele começou a usar a internet. Porque com o aumento, a evolução da quantidade de dados, pode ser que algum dia ele precise de internet. No momento, ele não utiliza a internet e não há previsão de usar a internet, porque o pacote dele cabe bem dentro do Chrome, entendeu? É um pacote leve, não é um pacote pesado. Então, do Chrome ou do Edge, né? Que a gente tem por enquanto, esses dois browsers como um modo de lidar, né? Então a gente tem esse site que é um site para divulgação do MedBizu, mas não necessariamente você precisa entrar nele, entendeu? Aqui tem umas coisas de teste, né? Vou deixar aqui, só para você ver uma coisa interessante que vai acontecer com esse texto. Então, eu posso entrar aqui pelo instalar no Chrome, mas eu também posso vir aqui na minha aba sem saber de nada. Eu vou fazer esse caminho porque é o mais natural quando não se tem se eu clicar aqui, ó, foi em extensão na aba e clicar aqui, acessar o Chrome Web, ele vai abrir já aqui e aí eu vou colocar lá MedBizu e aí vai aparecer bizus de plantão. E aqui está ele na loja do Chrome.
Web Store. Eu vou clicar aqui. No caso, eu já tenho instalado, né? No seu vai aparecer. Eu acho que eu vou remover só para você ver uma coisa também, tá certo? Estou fazendo esse movimento de cabeça porque eu estou com a câmera bem na frente da minha tela. Eu vou instalar, aí ele vai dar uma informação assim. O meu sistema, ele tem um sistema de segurança que me avisa, tá certo? De coisas que eu vou instalar. Talvez o seu não faça isso. Mas se aparecer também, tem a ver com o fato dessa extensão ser nova, não é? Hoje, quando eu falo com vocês, dia 4 de junho, hoje é Hoje é o. Faz que essa extensão está no ar e ela tem, graças a Deus, 150 usuários. Uma felicidade para mim. Tomara que eles continuem utilizando esse recurso, que ele está evoluindo. Todo dia eu tento postar uma versão melhorada e espero chegar um dia nessa versão redonda aí dela, né? Então, vou continuar a instalação, adicionei a extensão. Aqui você vê que ela vai ficar aqui, ela pergunta de novo, né? Mas quando ela está aqui, eu preciso fixar. Clicar nesse pinozinho aqui para fixar, para ela aparecer aqui. Ah, né? Para que eu vou fixar? Fixar porque ela aparece isso, sabe? Essa caixa de consulta rápida que eu posso inserir, né? Quando eu vou mostrar a vocês como funciona. Então, eu vou voltar aqui à página só para utilizar esse espaço aqui. Como se fosse minha área de trabalho, entendeu? Como se fosse meu prontuário eletrônico. Porque a ideia aqui não é a gente colocar no Notepad e depois copiar ou colocar no, no Word ou no editor de texto e depois passar para o prontuário. A ideia é que ele já vá no prontuário, não é? No lugar onde eu utilizo para escrever minha evolução, o que for, minha nota, meu atestado, tudo, tá certo? Então, é, se a ideia do snippet, o snippet, que é esse mecanismo aí que é o bizu, ele é um sistema que abre uma página às vezes, mas não é bem uma página, também não é bem um pop-up, é um sistema entre esses dois, que é um sistema de aba gerado em JavaScript, tá certo? É um sistema de linguagem, não é? E aí ele vai abrir para você informações, mas nem sempre ele vai fazer isso, tá certo? Porque, por exemplo, quando eu digito eu sempre vai ter barra, por isso que o MedBizu, a marca tem um nome ali, ó, barra MedBizu, é porque eu vou precisar de uma barra e um trecho de uma palavra, que, por exemplo, pode ser exemplo, mas poderia ser só as, ou poderia ser alguma outra coisa, por exemplo, receita as, ou HD, ESE, por exemplo, para mostrar os grupos que têm hipótese diagnóstica e por aí vai. Algumas siglas são muito conhecidas, por exemplo, eu vou colocar separado para ele não disparar o snippet, tá certo? Alvarado, muito conhecido, então ele não vai ter HD ou SCORE Alvarado, ele vai ter Alvarado, certo? Então, sem delongas, vamos ao nosso teste prático, tá certo? Se eu escrevo aqui rápida, ele abre aqui. Isso aqui é o que eu estava falando, que o bizu, que isso aqui é um bizu para a gente, do MedBizu, mas ele é um snippet, tá certo? Pode ser que quando você esteja usando essa versão, esse snippet esteja mudado, porque a intenção nossa é que ele esteja agregado ou que ele esteja na melhor versão tecnológica possível. Então, a melhor versão tecnológica que a gente tem hoje é esse sistema. Mas o Google, ele anda o tempo todo tendo inovações, medidas de inovação. Então, assim, e a gente está lá, né, investigando que método de inovação é esse e se cabe com o nosso trabalho. Então, se o snippet estiver diferente para você, siga em frente. Vai ser a mesma, a proposta é a mesma, tá certo? Eu vou fechar. Eu não vou fechar. Eu vou usar. Eu ia fechar para mostrar uma outra coisa, sabe? Mas, então, aqui tem uma referência para os antibióticos, não é? Mas tem muitas coisas aqui que não tem referência, porque são de uso corrente nosso, não é? Ah, quando é uma medicação individual ou uma conduta individual, ele vai ter uma referência, tá certo?
Esse sistema, ele evita escrever conduta, sabe? Porque conduta é uma coisa médica, uma coisa delicada para o seu texto. Então, ele evita escrever a conduta. Você pode até selecionar uma conduta dentre várias aqui, mas uma conduta você não vai encontrar. Então, aqui eu estou clicando, ele mostra aqui para mim como é que vai ficar o texto. Então, o texto ele vai ficar desse jeito, né? Porque às vezes eu vi, não gostei do jeito que o texto vai ficar, eu prefiro não colocar loratadina, que eu quero fazer loratadina uma vez só ao dia. Ou eu vou clicar e depois que o texto for entrar lá, eu vou modificá-lo. Então, eu vou aqui e inseriu o texto que eu queria, tá certo? Esse daqui a gente sabe que é do nosso exemplo anterior, não é? Mas a ideia do snippet, eu vou repetir aqui, o bizu, né? Ou vou colocar assim já para você saber. O bizu é o seguinte, às vezes eu vou afastar aqui o microfone para poder digitar melhor para vocês. O som, espero que esteja bem claro ainda. A questão do... A questão... Ficou ruim a câmera, fica ruim outra coisa. O bizu é o seguinte, eu espero usar aquele trecho lá, aquela fórmula que é barra alguma coisa, né? Neilton, como é que eu vou saber as barras? Clica aqui na barrinha e procura, por exemplo, dor torácica. Dor torácica. O que eu tenho de dor torácica? Aí aqui vai ter dor torácica no PS. É o HURT. É a dor torácica, a nota de dor torácica. É a história da doença atual dirigida, não é? Se a gente clicar aqui, ele vai abrir o snippet, tá certo? Se eu clicar aqui em alguma coisa disso, ele vai abrir. Se eu clicar aqui em curve, eita, ele não abriu. Se eu clicar aqui, ele não abriu. Mas ele é para abrir, tá certo, gente? Esse meu que tá aqui é um modelo para mostrar a vocês, tá certo? Então não necessariamente vocês vão ter essa cor, essa configuração, tá certo? Que a gente tomou decisões para que as cores representassem profissões e tudo, então provavelmente você não vai encontrar essas cores. Mas vamos lá, eu escolhi isso aqui no Curve, aqui tem a referência de onde é que veio o Curve, não é? E aí eu venho aqui ver como é que vai ser no texto, né? Na referência aqui, tem uma coisa, né? Houve uma mudança atual, né? Então talvez você não pegue o Curve, pegue uma versão mostrando que houve uma atualização, mas vamos seguir com ele. Então, assim, ele vai ser inserido isso aqui. 3 de 5, risco alto, não é? Ele não vai dizer a conduta, tipo assim, faça tal coisa, entendeu? Poderia ter. Você mandou uma mensagem aí. Eu queria que tivesse já a conduta, me ajudaria também. Ou então a conduta resumida, eu apago depois, né? Não tem problema. Eu fiquei preocupado de colocar a conduta, sabe? De determinar a conduta baseada nisso. Fica estranho, né? Fica engessado, não é? E não é legal. Mas algumas referências aqui, essa não tem só a referência livro. Mas alguns dos... Por exemplo, vamos lá direto por exemplo, talvez seja mais fácil. Ele tem aqui falando, por exemplo, qual é a referência, né? Os valores de corte e o livro. E o referência textual. E aqui, 3. Apendicite improvável. Improvável, não quer dizer que não possa existir, né? Nem todo paciente é polissintomático, poliqueixoso e tal, não é? Então, é isso. Então, eu poderia colocar aqui o HURT, e aí ele vai, né? Eu vou mexer aqui, ele vai mostrar aqui e ele vai dizer a referência. Ele está vendo, ele tem um valor de corte. Não sei porque lá naquele não tinha, mas é para ter isso, né? Então, em revisões futuras, talvez o que você pegue já vai estar, não é? Então, aqui eu vou lá, troco e vai. E ele vai inserir, tá certo? Então, a ideia, eu também posso ter snippets que vão me dar... Esqueci de colocar a barra. Não pode esquecer de colocar a barra, gente.
nesse caso aqui, ele colocou diretamente o texto. Ele não... Esse é o meu método, tá certo, gente? O seu talvez não tenha esse nome antemétrico. É que eu gosto de colocar assim a classe. Acho que ajuda a enfermagem e tudo, mas você pode não ter isso, entendeu? Mas ele pode ser, por exemplo, eu estou escrevendo a prescrição. Eu só queria que ele agilizasse o que eu estou escrevendo. Então, você escreve on dá, ele escreve o resto, tá certo? Poderia ser outra coisa também. Ele poderia... Vamos pensar em outra coisa. Cefalexina. Não sei se está escrito assim. Não sei escrever, desculpa aí. Cefalexina. Pronto. Aí ele abriu aqui. Nesse caso aqui, isso tudo dependendo do código, né, gente? Ele colocou aqui a dose, se eu quero fazer 1 grama, eu quero fazer 500 miligramas, o horário que eu quero fazer, quantos dias eu quero fazer, não é? A referência e tem alguns medicamentos que não vai ter um dia assim exato, eu posso colocar inúmeros dias, tá certo? Então eu vou lá e insiro. Praticidade na sua casa, entendeu? Vou pedir a vocês, não quero tornar esse vídeo muito longo, para vocês examinarem aqui, ó, tem aqui um PDF que você pode baixar com todos os códigos, não é? Ou consultar o código lá. Esse código você pode ter um PDF que você coloca Ctrl F e pesquisa, não é? Se tem ou não o que você está procurando. Aqui no site do medbizu.com.br tem alguns exemplos de calculadoras que a gente pode usar, entendeu? Do cloreto de creatinina. Muito interessante isso aqui do MC, porque ele não tem só MC, ele tem superfície corporal, ele diz o peso magro, ele diz quanto é que é o MC ideal, não é? Daquela altura. Aqui tem um cronômetro bem interessante para a parada cardíaca, ele não tem no snippet, né? Mas ele tem aqui, que ele faz um barulhinho, é só uma graça que eu fiz aí para vocês, porque eu achei muito bacana isso colocar aqui. Aqui a gente tem a gasometria, análise da gasometria bem completo, sabe, com tudo. O NIOS, que é um pedido da enfermagem para que tem aqui. Aqui é muito interessante também esse. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui para a gente ver melhor você ver melhor na sua tela. Então aqui a gente tem o cálculo do ml por hora ou do micrograma quilo por minuto para drogas vasoativas. Aqui tem um bizuzinho de média assim, de dose que pode ser feita, né? E aqui é legal que a gente pode colocar tanto ml hora, como a gente pode colocar o micrograma por quilo por minuto. Ele vai calcular o inverso, entendeu? Então, se eu tenho uma dose alvo que é 0,1 ou 0,01 microgramas por quilo por minuto, ele calcula em ml hora. Só é você colocar os outros dados da concentração e do peso do paciente. Não é legal? Muito legal. Foi muito difícil fazer esse código. Então, por favor, coloca uma estrelinha nessa página, coloca na sua barra aí desse Chrome, por favor. Divulgue essa extensão, divulgue esse vídeo, por favor, tá certo? Esse instrumento todo, ele é gratuito, não é? E eu acho que ele pode melhorar muito, né? Com a sua ajuda, iremos melhorar, não é? Gostaria de falar também que esse Notepad, quando se a gente sair daqui da página e voltar nele de novo, ele continua lá, tudo gravado, né? Então, use ele como seu Notepad. Não usa o concorrente, tá certo? Não usa o concorrente. Não tem um concorrente, já que isso não é um comércio, né? Não tem nada de propaganda aqui como o concorrente tem, não é? E eu falo concorrente do Notepad, tá, gente? Porque o MedBizu e esse sistema de snippets com calculadora médica não existe em canto nenhum, tá certo? Ele existe, por exemplo, para o Tazi, quando uma empresa pede, mas aí é só no Tazi, tá certo? É só naquele local. Ele distribuído no Google Chrome gratuitamente, não tem. Não tem em canto nenhum, tá certo? Nem nos Estados Unidos eles têm, sabe? Porque lá nos Estados Unidos eles têm o Epic, eles têm o DaVinci, eles têm o próprio Text Expander, que é um expansor de texto, ele tem uma versão Health que as empresas pagam para ter ele, sabe? E ele é muito caro, não é? Porque existe uma preocupação com a precisão, então ele é caríssimo, né? E esse é gratuito. Gratuito no seu prontuário. Veja que coisa maravilhosa. Sim, aqui ainda tem a consulta do CID,
E melhor do que a sua consulta do CID lá do seu prontuário, viu? Porque ele tem as aláises brasileiras. Você não sabe o que é aláise? É assim, ó. Quando o nome ele não é exatamente o nome que está lá no código, entendeu? Por exemplo, você quer procurar gripe, tá certo? E aí você encontra dentro de outros códigos, mas não exatamente gripe, você não encontra nada. Da busca, não encontrou nada. Abre um textinho, não é? E aqui também você pode copiar. O código, a descrição, você pode copiar, tá certo? Aqui também tem um timer com um cronômetro, se você quiser, para fazer alguma atividade, não é? Porque esse é voltado para múltiplos grupos, né? Aqui tem o Bizu de Bolso, o PDF, não é? As calculadoras que eu já falei. E aqui embaixo tem uma coisa muito importante, que é a central de reclamações, de sugestões, de elogio. Podia ter um Pix aqui, né? Podia ter um Pix para você me enviar. Brincadeira. Então, tem o MedBizu no Instagram. Teve que ser MedBizu 1, porque tem alguém que cuida de cachorros e tem um MedBizu também, não é? Então, vamos respeitar os cuidadores de cachorro. Aí você pode enviar sua sugestão aqui. Como eu falo, de preferência, se quiser, né? Se identificar, se não, coloca o nome fantasma, Dr. Birubiru, entendeu? Eu não consigo saber de onde veio, entendeu? Então, Dr. Birubiru disse que esse seu bizu tá errado, tá muito feio, está qualquer coisa. Qualquer sugestão ajuda, tá certo? Eu faço terapia, estou preparado para receber qualquer tipo de mensagem. Então, obrigado pela sua atenção. Ah, eu esqueci de mostrar que tem no Edge. Esqueci que tem de mostrar que tem no Edge. Isso aqui é a programação. Desculpa, estou mostrando a programação. O Edge também tem, é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, não é? Instalar no Edge, não é? A gente tem poucas pessoas que usam o Edge, né? A fatia de Chrome é 79%, mas fiquei feliz da Microsoft ter liberado ele. Demorou muito mais o processo, um processo muito mais rígido do que a Chrome. Achei estranho, né? Porque a Chrome é do Google e o Google é tão rígido, né? Mas eu acho que é o processo de processamento, o tempo de processamento mesmo, sabe? As versões, elas chegam mais rápido, porque como o Google aprova muito mais rápido as versões, ela chega muito mais rápido na versão Chrome do que na versão Edge, né? Então, esse aqui é o meu site também, que tem só esse domínio é meu. Esse aqui não está no meu domínio, esse está nesse domínio aqui, tá bom? Tá nesse domínio. Vou deixar no link, caso vocês queiram também usar o outro Notepad. Não vou deixar, não. Vocês tinham que usar o Notepad do MedBizu. Aquele Notepad lá do MedBizu, ele parece pequeno, mas ele expande, tá, gente? Quando a gente vai escrevendo coisa, ele vai expandindo. Vou até fazer esse teste terapêutico aqui. Eita, é muito caractere. Não vou fazer isso, tá bom? Mas, por favor, utilizem, façam reclamações, tá certo? E obrigado pela sua atenção. Tchau.